Olá pessoal, bom dia, tudo bem? O assunto de hoje, ateste MED, auxílio doença por incapacidade temporária e mudanças importantes estão chegando. Você que busca aí um auxílio doença por incapacidade temporária e que faz parte desses dois grupos que eu estou aqui falando, vai haver perícia médica presencial, certo? Pois, segundo o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, está havendo um número gigante de concessões nesse sentido e chamou a atenção do INSS, acendeu aquele plim-plim amarelo, e vai haver mudanças nesses próximos dias, Então, olha só, você que pretende buscar um auxílio-doença por incapacidade temporária, no caso de osteomuscular do tecido conjunto, como dores nas costas e lesões em articulações, passarão a ser encaminhados automaticamente à perícia médica presencial, se você entrar no Ateste MED com esse tipo de solicitação. O outro caso, desempregado que ainda estão no chamado período de graça, em que se mantém o direito a benefício, mesmo sem contribuir ao INSS, ou segurados facultativos que contribuem por vontade própria, também precisarão passar pela perícia médica presencial antes de ter o auxílio-doença concedido, certo? Então, esses dois grupos terão perícias presenciais, certo? A partir dessa nova etapa do Ateste MED, tá bom? Então, olha só. INSS vai retomar perícia presencial para alguns tipos de auxílio-doença após a alta de concessão. Alta quer dizer o volume de concessões em alguns determinados grupos que estão pedindo auxílio-doença por incapacidade temporária, tá bom? Segundo o presidente do INSS, abrir porteira com o sistema digital Ateste MED era mais barato, mas agora o sistema precisa ter correções, precisa de uma mudança, O INSS vai voltar a exigir a perícia presencial em pedidos de auxílio-doença por alguns tipos de enfermidade para duas categorias de segurado, como eu já citei antes, certo? Essa mudança ocorre após o governo identificar um aumento significativo nos pedidos e nas concessões de benefício para esses dois grupos via Ateste MED, certo? Que dispensa essa perícia presencial. Segundo Stefanuto, acendeu a luz amarela, o famoso plim-plim, Pois, segundo Stefanuto, segurados que precisam recorrer ao auxílio por doença do sistema osteomuscular do tecido conjuntivo, como dores nas costas e lesões em articulações, passarão a ser encaminhadas de forma automaticamente à perícia presencial. Outro ponto é o desempregado que ainda estão no chamado período de graça, em que se mantém o direito a benefícios, mesmo sem contribuir ao INSS, ou segurados facultativos que contribuem por vontade própria, que também precisarão passar por perícia médica presencial antes da concessão desse benefício. Segundo Stefanuto, que nega que a decisão seja um reconhecimento tácito da administração pública, de que o Ateste MED não deu certo. O sistema é uma das principais apostas do governo para poupar recursos na Previdência.
cuja tendência é de um aumento de despesa, é uma preocupação central para a equipe econômica. Segundo Stefanuto, no momento em que a fila de espera para perícias presencial durava meses, gerava elevados pagamentos retroativos. O valor é calculado desde a data do requerimento inicial. A adoção do sistema foi um risco calculado. Segundo Stefanuto, naquele estado de guerra, o Atestimed é um tipo que abre a porteira porque é mais barato. Quando começar a arrumar e ter melhoras na perícia, números de dias, melhora nas concessões, mais dados, nós temos a obrigação de aperfeiçoar o sistema, aperfeiçoar o sistema, seja para conceder melhor, seja para gastar o que é necessário e não gastar aquilo que de fato não é necessário. Dar direito a quem tem direito, segundo Stefanuto. Os requerimentos continuarão a ser aceitos pelo Atestimed, mas haverá ajuste no sistema para direcionar esse segurado a um agendamento presencial. Não há necessidade de nenhuma norma, diz o presidente, apenas mudanças operacionais. Segundo Stefanuto, a ideia é que a medida seja implementada ainda este mês de outubro, mas detalhes finais ainda estão sendo discutidos. Uma possibilidade é que algumas doenças osteomusculares sejam encaminhadas para perícia médica, focando naqueles com comportamento atípico, como parece ser casos das dorsalgias, dores nas costas. Dados do Ministério da Previdência mostram a dorsalgia foram as condições campeã de concessões do auxílio-doença entre outubro de 2023 e setembro de 2024. Foram 185.800 pedidos deferidos para essa enfermidade, o que representa 62% dos requerimentos feitos pelo Atestimed. O número desses pedidos em 2023 já mostrava um aumento nas concessões de benefício por incapacidade para algum grupo de doenças osteomusculares. O levantamento feito pelo pesquisador Rogério Megagime, a partir das informações mostradas pelo Ministério da Previdência, mostra que concedeu 452.500 mil benefícios por incapacidade em 2023, para casos em que o código CID, Classificação Internacional da Doença ou de Doenças, tinha relação com essa categoria. O número do aumento é de 43,5% do que o ano anterior, 2022. O crescimento ficou acima do ritmo geral de expansão do benefício que registrou no ano passado, 2,2 milhões de pedidos concedidos, uma alta de 26,6% em relação ao ano de 2022. Então, 2023 e já começo até setembro de 2024, houve um aumento gigante e que chamou a atenção aí do governo. Apenas as dorsalgias tiveram um aumento mais expressivo de 50,8%. As concessões passaram de 66,1 mil em 2022 para 99,7 mil em 2023. A média mensal, que ficava na faixa de 5 mil deferimentos, chegou a 12 mil em dezembro de 2023. A percepção do governo é que há um aumento crescente nos requerimentos do auxílio-doença por dorsalgia. Ao levar este caso à perícia presencial, a ideia é testar esse comportamento
que foi provocado pela introdução do análise documental via teste médico. A expectativa é pedir que as primeiras conclusões até 12 meses a partir desta mudança. Uma análise preliminar do INSS no mês de abril apontou que a duração de um benefício CID desta doença osteomusculares era de 93,4 dias para concessão via teste médico, acima dos 82,77 dias observados a partir da perícia presencial. Ou seja, o segurado acaba recebendo valores do governo por mais tempo, na maioria dos outros códigos do quadro que foi inverso. Então, essa doença tem uma extensão maior de recebimentos de benefício e o gasto se torna maior, né? Então, segundo o governo, diz o seguinte: Stefanoto afirma que o comportamento das concessões para desempregados e segurados facultativos também começou a destoar, que era historicamente observado na avaliação presencial. Por isso, também serão redirecionadas à perícia presencial, certo? Então, tá aí essas informações. Você que tem aí esses problemas de saúde e pretende entrar com requerimento via teste médico a partir desse mês ainda, ou provavelmente a partir do começo de novembro, será direcionado automaticamente, ao chegar esse pedido no INSS, para uma perícia presencial, certo? O aumento do gasto do governo com esses dois benefícios subiu 21%, só na comparação anterior ao ano de 2023, né? Então, as despesas do governo, quanto mais o tempo passa, mais aumenta diante de algumas aberturas de brechas via ateste médio, certo? Ao contrário do discurso oficial de que o ateste médio geraria economia, nessa medida de gestão criou um certo descontrole na evolução dos estoques de auxílio-doença, que cresceu cerca de 80% entre setembro de 2023 e julho de 2024. Claro que é fundamental reduzir a fila, mas isso tem que ser feito de forma responsável, sem conceder benefício a quem não tem direito ou aumentar o espaço para fraudes, alerta aí especialistas, advogados da área da Previdência. Então tá aí, né, a partir de novembro, provavelmente, pessoas que têm esses dois grupos de doenças pode ser direcionado automaticamente ao pedir um ateste médio para uma perícia presencial, tá bom? Fique com Deus e até o próximo conteúdo.